Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a este momento sagrado que Deus preparou para você. Hoje o dia pode ter sido longo, cheio de cobranças, de ruídos, de tarefas que não terminavam nunca. Talvez seu corpo carregue o cansaço de horas de esforço e sua alma sinta o peso de tudo que viveu. Mas há algo poderoso acontecendo agora. Você escolheu terminar o dia com Deus, e essa escolha muda tudo. Esta noite, quero te guiar por uma oração de gratidão profunda, porque gratidão não é apenas um sentimento. Ela é uma semente plantada no coração de Deus, e Ele a multiplica enquanto você descansa em paz. Como as estrelas que surgem uma a uma no céu escuro, assim emergem as bênçãos sobre o coração agradecido. A palavra nos ensina que aquele que agradece abre as portas do céu, e o que foi entregue retorna multiplicado. Esta é uma oração antes de dormir diferente, porque ela não começa com pedidos, mas com reconhecimento. Antes de fechar os olhos, vamos contar juntos as maravilhas que passaram despercebidas ao longo do dia. Cada respiração foi graça. Cada instante de força foi presente, cada proteção invisível foi ação do Senhor. Se hoje houve lágrimas, elas chegaram acompanhadas de alguém que nunca te abandonou nem por um segundo. Escreva nos comentários: Senhor, sou grato, e junte-se a esta comunidade de fé que entrega e confia. Permaneça até o final desta oração vespertina, porque o Senhor tem uma palavra poderosa reservada para você. Ele promete descanso aos seus amados, paz aos que confiam e multiplicação a quem abre o coração com gratidão. Prepare-se para sentir o abraço consolador do Pai, cobrindo cada área da sua vida enquanto a noite chega. Oremos. Pai do céu, nos aproximamos de Ti nesta oração vespertina com o coração aberto e a alma disposta a agradecer. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor, queremos simplesmente reconhecer a Tua bondade sobre nós. Tu nos sustentaste hoje, mesmo quando não percebemos, mesmo quando estávamos ocupados demais para notar. Tua mão guiou nossos passos por caminhos que não compreendemos completamente, mas que estavam sob Teu controle. A noite que chega não é ameaça, mas presente, o sinal de que Tua graça renova a cada novo amanhecer e anoitecer. Ensinaste ao salmista Davi que mesmo nos momentos de angústia, a gratidão abre portas fechadas pela dor. Como está escrito no Salmo capítulo 107, versículo 1. Louvai ao Senhor, pois Ele é bom, porque eterno é o seu amor. Essa é a verdade que ancora nossa oração esta noite. Teu amor não termina, teu cuidado não cessa, és fiel. Ensinamos nosso coração a ver o bem, mesmo quando o difícil se apresentou ao longo do dia que passou. Recebe nossa gratidão como incenso que sobe perante teu trono, puro e sincero, nascido da fé que persiste. Multiplica, Senhor, tudo o que entregamos com ação de graças nesta oração antes de dormir cheia de fé. Senhor, somos gratos pela saúde que temos, mesmo imperfeita, mesmo limitada em algum aspecto desta semana. Cada batida do coração é prova de que Tu ainda tens propósito para a nossa vida neste tempo que nos concedeste. Cobre com Teu bálsamo restaurador os corpos que enfrentaram doenças, exames, diagnósticos difíceis e incertezas. Sobre os que lutam com enfermidades físicas agora mesmo, estende Tua mão poderosa de cura e consolação profunda. A noite traga recuperação real, sono reparador, e o corpo acorde mais forte do que adormeceu hoje. Agradecemos pelos médicos, enfermeiros, cuidadores que foram instrumentos Teus ao longo deste dia tão necessário. Não deixamos de agradecer também pela cura interior, pela saúde emocional que às vezes é invisível, mas essencial. Restaura as mentes que carregaram pensamentos pesados, as almas que sofreram em silêncio
sem poder se expressar. Esta oração vespertina é também um pedido de saúde plena. Corpo, mente e espírito, alinhados sob teu cuidado fiel. Renova nossas forças enquanto dormimos, porque tu és o médico que age nas horas em que os olhos estão fechados. Agradecemos antecipadamente pela cura que já está sendo realizada, mesmo antes de vermos com os olhos do corpo. Pai, nesta hora de entregar suas preocupações a Deus, levantamos em gratidão nossas famílias diante de Ti. Obrigado pelos laços de amor que nos unem, pelas memórias construídas, pelos sorrisos compartilhados hoje, onde houve tensão entre familiares, onde palavras duras foram ditas, pedimos Tua graça para restaurar a paz. Cobre nossos filhos com Teu manto de proteção esta noite, onde quer que estejam, dormindo ou ainda acordados. Guarda os jovens das armadilhas da madrugada, dos ambientes perigosos, das influências que afastam do bem. Abençoa os casais que se amam, que renovam o compromisso dia após dia, mesmo diante das dificuldades do caminho. Para os lares marcados por conflito, derrama o óleo da reconciliação, suavizando corações endurecidos pela mágoa. Agradecemos pelos pais e mães que hoje se esforçaram para prover, cuidar, ensinar com amor e paciência genuína. Pelos avós que guardam sabedoria, pelos irmãos que caminham juntos por cada vínculo que tu teceste com carinho. Esta oração antes de dormir cobre cada lar com paz, com unidade, com a certeza de que o Senhor habita conosco. Guarda nossas famílias esta noite, Pai, e que cada um acorde amanhã com o coração renovado e pronto para amar. Senhor, agradecemos pelo trabalho que temos, pelos talentos que nos concedeste para servir e gerar fruto no mundo. Mesmo nos dias de cansaço extremo, de reuniões difíceis, de tarefas que pareciam não ter fim, tu estavas lá. Reconhecemos que o trabalho das nossas mãos só produz quando é abençoado pela tua graça e sustentado por ti. Para os que estão desempregados, esta noite levamos sua angústia diante do trono como oração de intercessão. Abre portas, Senhor, multiplica conexões, desperta oportunidades que estejam alinhadas com o propósito de cada um. Pelos empreendedores, pelos autônomos, pelos profissionais que deram o melhor de si hoje, sem garantias plenas. Pelos professores que plantaram sementes em mentes jovens, pelos que serviram em silêncio sem reconhecimento algum. Terminar o dia com Deus inclui também colocar diante de Ti nossos projetos, nossos sonhos profissionais, nossas metas. Agradecemos por cada conquista de hoje, pequena ou grande, porque toda vitória é sinal de Tua provisão constante. O descanso desta noite renove a criatividade, a disposição, a clareza para enfrentar os desafios de amanhã. Confiamos nossas finanças, nossos planos e nosso sustento nas Tuas mãos, pois és o Senhor de toda a provisão. Pai, somos gratos pelas emoções que sentimos, mesmo as difíceis, pois elas nos tornam humanos e nos aproximam de Ti. Pelo choro que limpou a alma, pela raiva que sinalizou uma injustiça que precisa de cura, pela saudade que aquece. Agora, nesta oração vespertina, pedimos que Teu Espírito Santo cuide de cada ferida emocional desta semana. Onde há ansiedade instalada no peito, fala Tua paz, que excede todo o entendimento humano e toda lógica terrena. Onde há tristeza que parece não ter nome, envia Teu consolo, o abraço invisível que apenas os Teus crentes conhecem. Cobre os que sofreram rejeição hoje, os que se sentiram invisíveis, os que não foram reconhecidos no seu esforço. Para quem carrega luto, seja pela perda de alguém ou pelo fim de algo que amava, derrama Teu bálsamo restaurador. Agradecemos porque Tu conheces cada emoção que habitou nosso coração ao longo deste dia cheio de experiências. Nada passou despercebido diante dos Teus olhos.
Cada detalhe foi visto, cada lágrima foi contada por ti, Senhor. Esta oração, antes de dormir, entrega ao teu cuidado todo o peso emocional que seria impossível carregar sozinhos. O sono de hoje venha acompanhado de tua paz, leve, tranquilo, restaurador, como presente de tua mão amorosa. Senhor, agradecemos pela fé que tens sustentado em nós, mesmo nos momentos em que ela pareceu tênue como brasa. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, mas tu nos dás essa fé. Não dependemos apenas de nossa força espiritual, mas da tua graça que acende e mantém a chama acesa em nós. Pelos momentos de oração desta semana, pelos versículos que trouxeram alívio, pelas pregações que tocaram fundo, pelos irmãos de fé que oraram conosco, que enviaram uma mensagem no momento certo, que estiveram presentes. Pela comunidade de crentes ao redor do mundo, que também termina o dia com Deus, neste mesmo instante de oração. Fortifica a fé dos que estão duvidando, dos que clamaram sem resposta aparente, dos que lutam com a incredulidade. Envia sinais do teu amor para cada coração que hoje questionou se tu ainda ouves, se ainda ages, se ainda cuidas. Esta oração vespertina declara com convicção: o Senhor é fiel, o Senhor age, o Senhor multiplica o que confiamos. Nossas dúvidas podem existir, mas a tua fidelidade é maior do que qualquer incerteza que nossa mente possa gerar. Reafirmamos nossa confiança em ti esta noite, Senhor, e agradecemos por sustentares nossa fé além do que merecemos. Pai, nesta hora de entregar suas preocupações a Deus, colocamos diante de ti todos os relacionamentos da nossa vida. Agradecemos pelas amizades verdadeiras que permaneceram, pelos laços que o tempo testou e o amor confirmou. Para os relacionamentos marcados por mágoa, por distância, por silêncio doloroso, pedimos tua intervenção suave. Aonde o orgulho construiu muros, que o amor os desfaça. Onde houve ofensa, que a graça abra caminho ao perdão. Pelos que estão solteiros e esperam por um amor verdadeiro, guarda seus corações e alinha os teus propósitos. Para os casais em crise, que esta oração antes de dormir seja ponto de virada, o início de um novo capítulo juntos. Agradecemos pelos vizinhos, pelos colegas, pelos conhecidos, que tornaram este dia mais leve com pequenos gestos. Cobre com proteção os relacionamentos que estão sendo construídos, os vínculos novos ainda frágeis como mudas. Ensina-nos a amar melhor, a ouvir com mais atenção, a falar com mais doçura, a perdoar com mais prontidão genuína. O amor que recebes de nós esta noite transborde para todas as pessoas ao nosso redor amanhã, ao acordarmos. Guarda nossos corações de amarguras, Senhor, e planta neles a semente da compaixão, da paciência e da ternura. Senhor, levantamos em gratidão os nossos sonhos, os propósitos que Tu mesmo plantaste no fundo da nossa alma. Cada desejo de crescer, de criar, de servir, de impactar vidas, vem de Ti, e por isso mesmo não pode ser em vão. Agradecemos pelos sonhos que ainda não se realizaram, pois eles significam que a jornada ainda não terminou. Pelos projetos em andamento, pelas metas que avançaram hoje mesmo que lentamente, pelas portas que se abriram, pelos que esperam a resposta de uma oração antiga, que o descanso desta noite traga renovação da esperança. O Senhor tem um tempo perfeito para cada sonho, e a gratidão é o combustível que nos sustenta durante a espera. Esta oração vespertina semeia no coração a certeza de que nada do que entregamos a Deus se perde ou se desperdiça. Como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11, pois conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz. Teus planos são maiores e melhores do que os nossos, Senhor, e por isso descansamos esta noite sem ansiedade.
Os sonhos desta noite sejam carregados de tua presença, revelando caminhos, confirmando propósitos, trazendo paz. Acordaremos amanhã com coragem renovada para seguir em direção ao que tu plantaste em nosso coração com amor. Pai, somos gratos pela proteção invisível que nos acompanhou em cada momento deste dia que agora se encerra, pelos acidentes que não aconteceram, pelas palavras que não nos feriram, pelos perigos que nem chegamos a ver, pela mente protegida dos pensamentos que tentaram destruir nossa paz, nossa autoestima, nossa confiança em Ti. Esta oração vespertina reconhece que a proteção de Deus não é passiva, mas ativa, constante e personalizada. Cobre nossos lares esta noite, sela cada entrada com Tua presença, afasta todo espírito de perturbação e medo. Posiciona os anjos guardiões ao redor de cada cama, de cada berço, de cada coração que descansa esta noite. Pelos que dormem em locais inseguros, pelos que passam a noite em hospitais, pelos que trabalham na madrugada. Por quem viaja esta noite, pelos que estão longe de casa, pelos que enfrentam solidão nestas horas de escuridão. Agradecemos por cada sinal de Tua proteção, pelos livramentos que reconhecemos e pelos que nem chegamos a saber. Esta oração antes de dormir é também uma declaração de confiança. Estamos seguros porque Tu velas por nós, Senhor. O sono de hoje será profundo e tranquilo, porque aquele que guarda Israel não dormita, não dorme, permanece. Senhor, agradecemos pelas pequenas graças do dia, aquelas que passam despercebidas no ritmo acelerado da vida. Pelo café da manhã, pelo pão na mesa, pela água limpa, pelo teto que nos protegeu do frio e da chuva intensa, por cada conversa que trouxe leveza, por cada riso genuíno, por cada abraço que aqueceu o coração cansado, pelas notícias boas que chegaram, pelas situações que se resolveram, pelos problemas que não se concretizaram. Terminar o dia com Deus é também fazer este exercício de ver onde Ele esteve presente sem anunciar sua chegada. Em cada detalhe aparentemente comum, havia a mão do Criador conduzindo tudo com amor e precisão incomparáveis. Abrimos os olhos desta gratidão e vemos que há muito mais bênção do que reclamação em qualquer dia vivido com fé. O coração agradecido não nega a dor, mas recusa deixar que ela seja a única narrativa do dia que se passou hoje. Ensinamos nossos filhos e nossos coração a ver a bondade, a nomeá-la, a celebrá-la antes de adormecer esta noite. Esta oração vespertina transforma a perspectiva. O que foi árduo também foi sustentado, o que foi pesado foi carregado. Obrigado, Senhor, pelas graças pequenas e grandes, visíveis e invisíveis, de hoje e de todos os dias desta jornada. Pai, nesta oração antes de dormir, levantamos aqueles que estão carregando fardos que ninguém mais consegue ver. Os que sorriem durante o dia e choram na solidão da noite. Os que servem a todos e não têm a quem recorrer. Cobre com Tua ternura os que enfrentam depressão, ansiedade profunda, os que travam batalhas silenciosas da mente. Esta oração vespertina chega como mensagem do alto. O Senhor te vê, te conhece, está ao teu lado agora mesmo. Para os que perderam alguém recentemente e enfrentam a primeira noite difícil sem aquela presença tão amada. Para os que cuidam de pessoas doentes, que têm seus próprios medos e cansaços acumulados ao longo dos dias. A gratidão que elevamos esta noite torna-se também intercessão poderosa por cada vida que mencionamos aqui. Agradecemos por poder interceder, por sermos canal de bênção uns para os outros nesta corrente de amor e fé. Cada pessoa que escuta esta oração sente que ela foi criada especificamente para o momento que está vivendo. O Senhor conhece o nome de cada um, a história de cada coração, e seu cuidado é individual e completamente perfeito.
Descansem esta noite, queridos, porque Deus está acordado, cuidando, agindo, preparando o amanhã com amor imenso. Senhor, esta noite entregamos a Ti o que não conseguimos resolver, o que não compreendemos, o que ainda nos pesa. A gratidão não significa que tudo está perfeito, mas que confiamos em quem conduz todas as coisas ao bem eterno. O apóstolo Paulo nos ensinou que em tudo, mediante oração e súplica com ação de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. Não carregamos sozinhos as preocupações desta semana, desta vida, deste momento de incerteza que talvez perdure. Colocamos nas tuas mãos os processos que não têm data para terminar, as curas que ainda estamos aguardando com fé, as respostas que não chegaram, as portas ainda fechadas, as situações que parecem estacionadas sem movimento. Agradecemos antecipadamente, porque a gratidão antecipada é a expressão mais pura da fé, que não precisa ver para crer. Dormiremos esta noite sem a ansiedade de resolver o que só Tu podes resolver, Senhor, entregando tudo em Tuas mãos. Esta oração vespertina é o ato de soltar os fardos e perceber que os ombros ficam mais leves ao entregar a Ti. Ao amanhecer, algo terá mudado, porque enquanto dormíamos, Tu estavas trabalhando a favor de cada um de nós aqui. Recebe nossa gratidão como a mais sincera expressão de amor, confiança e fé nesta oração antes de dormir, Senhor. Pai, somos gratos pelas pessoas que cruzaram nosso caminho hoje e nos deixaram algo de bom sem nem mesmo perceber. O colega que sorriu, o desconhecido que cedeu espaço, a voz amiga que ligou sem razão aparente, mas no momento certo. Ensina-nos a reconhecer Tua presença nas pessoas ao nosso redor, pois muitas vezes Tu falas por meio de gestos. Cobre com bênçãos todos os que foram instrumentos de Teu amor em nossas vidas ao longo deste dia que se encerra. Tornamo-nos amanhã aquilo que recebemos hoje: presença de luz, palavra de encorajamento, gesto de ternura pura. Esta oração vespertina inclui os que plantaram em nossas vidas sementes que ainda não colhemos, mas que virão a florescer. Pelos líderes espirituais que nos orientaram, pelos pais que intercederam, pelos amigos que permaneceram ao lado. Agradecemos por cada vida que foi tocada através de nós hoje, mesmo sem termos consciência plena disso no momento. Terminar o dia com Deus é também reconhecer que somos parte de uma história maior que vai além dos nossos horizontes. Tua graça age através de nós de maneiras que só entenderemos completamente na eternidade. E por isso, agradecemos. O cansaço desta noite vem acompanhado de satisfação, a paz de quem serviu, mesmo que imperfeitamente, com amor. Senhor, agradecemos pela Tua palavra que nos alimentou, guiou e sustentou ao longo desta semana e deste dia inteiro. Cada versículo que nos veio à memória no momento de necessidade foi presente Teu plantado antes mesmo de pedirmos. Pela Bíblia que está ao alcance das nossas mãos, pelo acesso a ensinamentos que transformam mentes e renovam corações. Pelos que pregam com fidelidade, pelos que ensinam com amor, pelos que compartilham a fé nas redes e nas igrejas. Tua palavra não retorna vazia, mas produz fruto abundante em cada solo que se abriu para recebê-la hoje. Nesta oração antes de dormir, pedimos que a última voz que ressoe em nosso coração seja a voz da Tua verdade eterna. Antes de fechar os olhos, que possamos lembrar de uma promessa, de uma verdade, de um nome de Deus que nos sustente. Para os que estão distantes da fé, que esta oração vespertina seja chamado suave de volta ao amor que os espera. Para os que buscam sentido, que encontrem na Tua palavra não apenas respostas, mas presença, calor e direção segura. Cada coração que dormiu sem paz esta semana encontra nesta noite o refúgio que só a verdade de Deus pode oferecer.
Agradecemos por seres o Verbo que se fez carne, a palavra que habita entre nós, o amor que nunca se cala diante de nós. Pai, levantamos em gratidão os jovens que ainda estão descobrindo quem são e para onde o caminho os conduzirá agora. Pelos adolescentes que enfrentam pressões que os adultos muitas vezes não veem ou não compreendem em profundidade. Cobre suas mentes com clareza, seus corações com propósito, seus sonhos com a certeza de que tu os criaste com amor. Para os jovens que estão acordados nesta madrugada com dúvidas existenciais, angústias, solidão ou confusão interna, esta oração vespertina chega a eles como mensagem de que há um Deus que os conhece antes mesmo de se apresentarem. Guarda-os das influências que corrompem, dos ambientes que destroem, das vozes que mentem sobre o valor de cada um. Agradecemos pela geração que está sendo formada, pelos jovens de fé que escolhem o bem, apesar das pressões contrárias, pelos que servem, pelos que pregam, pelos que usam talentos criativos para levar esperança ao mundo pelas redes sociais. O sono de hoje renove suas forças e acordem amanhã com disposição de continuar escrevendo histórias de fé. Esta oração antes de dormir cobre cada jovem desta comunidade com manto de proteção, sabedoria e identidade verdadeira. Encontrem em Ti, Senhor, a âncora que o mundo não consegue oferecer, nem em suas promessas mais atraentes e vazias. Senhor, somos gratos pelos que intercedem, pelos que oram em silêncio por nós, sem que saibamos quem são ou onde estão. Pela rede invisível de oração que sustenta cada vida, cada lar, cada comunidade de fé ao redor do planeta esta noite. Nesta oração vespertina, juntamos nossas vozes às de todos os que também estão terminando o dia com Deus agora. Pelos missionários em terras distantes, pelos que servem em lugares perigosos, pelos que plantam sementes no deserto, pelos pastores e líderes que carregam o peso de cuidar de muitas almas e muitas vezes escondem sua própria fragilidade, pelos intercessores que passam horas da madrugada em oração, sustentando o que outros ainda não têm fé para sustentar. Agradecemos por cada membro desta corrente de amor que mantém o reino de Deus avançando sem parar sobre a terra. Abençoa abundantemente os que servem com fidelidade, mesmo quando os resultados parecem tardios demais, Senhor. Para os que estão cansados no ministério, que esta noite traga restauração profunda, renovação de chamado e propósito. O Espírito Santo avive cada coração que começou a esfriar, restaurando o gozo da salvação a cada servo fiel. Descansem esta noite, servos do Senhor, porque aquele que chamou também sustenta e completa a obra que iniciou em amor. Pai, nesta oração, antes de dormir, colocamos diante de Ti os que sofrem em silêncio nas profundezas das suas casas. Os que enfrentam violência doméstica, os que vivem sob o peso do medo constante, os que perderam a voz para pedir socorro. Tua mão poderosa alcance cada situação de opressão e abra caminho de saída, de segurança, de nova vida e liberdade. Para os que estão presos em relacionamentos abusivos, que esta oração vespertina seja sinal de que há esperança real. Para as crianças que vivem em lares instáveis, que os anjos do Senhor as cubram com proteção especial esta noite de paz. Agradecemos porque nenhuma lágrima vertida em sigilo passa despercebida diante dos teus olhos, que tudo veem com amor. Tu és o juiz justo que age no tempo certo, o defensor dos oprimidos, a voz dos que não conseguem mais gritar de dor. Cada situação de injustiça que clamou ao céu hoje encontra resposta, e a verdade prevalece com poder e graça. Sustenta os que trabalham em prol das causas sociais, os que dedicam suas vidas a fazer diferença em realidades duras. Ninguém se canse de fazer o bem, pois a colheita virá no tempo certo.
e nenhum gesto de amor se perde no vazio. Esta noite, cobrimos com oração cada lar marcado pela dor, crendo que o Senhor age onde nenhuma mão humana alcança. Senhor, somos gratos pelo dom do perdão, pela capacidade que nos deste de recomeçar mesmo depois de errar muito. Agradecemos pela misericórdia que foi nova esta manhã e que continua nova agora, ao encerrarmos mais um dia vivido. Esta oração vespertina liberta os corações que carregaram culpa ao longo do dia por erros cometidos ou palavras duras. Para os que se arrependeram hoje, que o perdão de Deus chegue como brisa fresca, apagando a acusação do adversário. O sono de hoje venha sem o peso da condenação, porque há graça suficiente para cada falha, fraqueza e cada queda. Pelos que precisam perdoar alguém, que esta noite teu Espírito trabalhe nos corações, preparando o caminho da restauração. O perdão não é fraqueza, mas força. Não é esquecimento, mas libertação do peso que impede de avançar com leveza e paz. Amanhã, acordemos livres das ofensas de ontem, prontos para recomeçar sem o fardo do ressentimento acumulado. Agradecemos porque Tu és o Deus do recomeço, o Pai que corre ao encontro do Filho que retorna, sem hesitar um instante. Esta oração antes de dormir planta no coração a certeza de que somos amados não por mérito, mas por graça imerecida. A paz desta noite é o sinal vivo de que o perdão foi recebido e de que o amor do Pai supera qualquer imperfeição. Pai, levantamos com gratidão os idosos desta comunidade, os que acumularam décadas de fé e de experiências preciosas, pelos avós que oram pelos netos, pelos anciãos que guardam a chama acesa quando outros ainda nem chegaram à fé. Esta oração vespertina chegue a cada lar onde um idoso vive, trazendo companhia, carinho e presença consoladora. Para os que enfrentam solidão na velhice, os que acordam sem encontrar um rosto familiar por perto para sorrir junto. Cobre com tua ternura cada coração que envelhece, que luta com limitações físicas, com saudade, com a passagem do tempo. Agradecemos pela sabedoria que vem com os anos, pelo testemunho de fé que os mais velhos carregam como tesouro vivo. Recebam cuidado, respeito e amor dos mais jovens, sendo tratados com a dignidade que sua história merece amplamente. O sono desta noite seja tranquilo, o corpo descanse, a mente se aquiete e o coração repouse em paz verdadeira. Para os que estão em casas de repouso, longe da família, que sintam a presença do Espírito Santo como companhia real. Esta oração antes de dormir honra cada vida que chegou até aqui pela graça, pela fé e pela fidelidade ao longo dos anos. Acordem amanhã com propósito renovado, pois em Ti, Senhor, não há aposentadoria do amor nem do serviço fiel. Senhor, agradecemos pelos estudantes que hoje enfrentaram provas, desafios acadêmicos, pressões de desempenho intensas. Pelos que estudam de madrugada, pelos que conciliam trabalho e estudos, pelos que lutam para não desistir do sonho. Cobre suas mentes com clareza, com retenção de conhecimento, com a paz de quem fez o melhor que podia no dia de hoje. Esta oração vespertina intercede pelos que entraram em desespero diante dos resultados, pelos que se sentiram incapazes. O descanso desta noite restaura a mente e prepara o coração para enfrentar amanhã com mais confiança e determinação. Para os professores que deram de si mesmos para ensinar, que recebam a recompensa invisível do fruto que plantaram hoje. Agradecemos pelo conhecimento, pela ciência, pela capacidade humana de aprender, que é dom inestimável que Tu concedeste. O ensino seja sempre a serviço da dignidade humana, da justiça, do bem, e a sabedoria supere sempre o saber puro. Pelos que estão prestes a concluir um ciclo acadêmico,
que a conquista seja celebrada e o próximo passo seja claro. Esta oração, antes de dormir, deposita nas mãos do Senhor cada caderno, cada livro, cada sonho ligado ao conhecimento. Acordem amanhã renovados, capazes, corajosos, prontos para aprender o que o novo dia tem a lhes ensinar com graça. Pai, nesta oração vespertina, somos gratos pela criatividade, pela arte, pela música que alegrou nossa vida esta semana, pelos artistas que canalizaram a beleza de Deus através de notas, de cores, de palavras, de imagens que tocam a alma. Para os que criam em nome do Senhor, que tua inspiração nunca cesse, que os dons adormecidos sejam despertados esta noite. Agradecemos pelos que usam a voz para louvar, os que escrevem para edificar, os que compõem para consolar corações partidos. Cada expressão criativa feita hoje com amor e intenção pura chega até quem mais precisava recebê-la neste momento. Esta oração antes de dormir consagra os talentos de toda esta comunidade ao Senhor, reconhecendo que de ti tudo provém. Pelos que ainda não descobriram seus dons, que esta noite teu Espírito revele o que foi plantado antes do nascimento. Acordem amanhã com coragem para criar, para expressar, para usar o que receberam a serviço de vidas ao redor. Agradecemos por um Deus que é Criador, que fez o céu estrelado e os mares profundos, e nos fez a sua imagem criativa. Olhamos o céu desta noite e vemos a assinatura do artista maior, o Criador que nos convida a criar junto com ele. A beleza percebida adormece nosso coração em paz, com gratidão por um mundo que, mesmo ferido, ainda é muito lindo. Senhor, somos gratos pelas estações da vida, pelos ciclos que terminam e pelos novos que se iniciam a cada amanhecer, por cada porta que se fechou e que entendemos agora como proteção, mesmo que no momento tenha parecido perda dolorosa, pelos recomeços que conseguimos iniciar, pelas coragens que encontramos para dar o primeiro passo após uma queda dura. Esta oração vespertina celebra cada superação desta semana, cada vitória que talvez ninguém além de nós tenha notado. Para os que estão em transição, mudança de cidade, de emprego, de fase de vida, que tua graça suavize cada passo novo. Agradecemos pelos desafios que nos fizeram crescer, pelas tribulações que produziram perseverança em nosso caráter firme. O Senhor não desperdiça nenhuma dor, nenhum erro, nenhuma experiência, pois tudo coopera para o bem dos que o amam. Entregar suas preocupações a Deus é reconhecer que mesmo o que não compreendemos está nas mãos do que tudo compreende. Esta noite seja ponto de virada para os que estavam estagnados, o sopro de fôlego novo que faltava para continuar. Esta oração antes de dormir declara: há um propósito para cada estação vivida, e Deus é fiel em todas elas, sem exceção. Descansemos, pois ao acordar, encontraremos forças renovadas para continuar a jornada que o Senhor ainda não encerrou. Pai, agradecemos pela natureza, pela criação que nos envolve com sinais constantes do teu poder e do teu amor imenso. Pelo sol que nasceu esta manhã cumprindo sua missão sem falhar, pela lua que agora conduz a noite com sua luz suave, por cada estrela que brilha como promessa de que há luz mesmo na escuridão mais profunda que a alma possa conhecer. Pelo ar que respiramos sem perceber, pela água que sustenta a vida, pelas estações que renovam a face da terra. Terminar o dia com Deus é também olhar ao redor e ver que toda a criação proclama tua glória a cada instante perfeito. Esta oração vespertina inclui gratidão pela vida simples, pelos prazeres pequenos que o coração grato aprende a valorizar, pelo aroma do café, pelo calor do cobertor, pelo silêncio da noite que descende como presente suave sobre os cansados. Para os que estão em lugares onde a beleza é difícil de ver,
que o teu Espírito revele a graça escondida nos detalhes. Agradecemos por um Criador que poderia ter feito um mundo cinza e funcional, mas escolheu fazê-lo colorido e glorioso. Esta noite de gratidão é também adoração, reconhecimento de que tudo ao nosso redor é sinal do amor que não nos abandona. Adormecemos com o coração pleno, os olhos cerrados em paz e a alma descansada na certeza de tua presença constante. Senhor, nesta hora em que o dia se despede e a noite se abre como um espaço de graça, voltamos a te agradecer com amor. Agradecemos pelas bênçãos que ainda não chegaram, mas que já estão a caminho, guardadas no teu perfeito e bom tempo. Pelos pedidos que ainda estamos fazendo, confiamos que os teus ouvidos estão atentos e os teus planos são perfeitos. Esta oração vespertina declara com fé: o que entregamos em gratidão, o Senhor multiplica com generosidade imensurável. Para os que plantaram em lágrimas, a colheita em alegria está prometida, e tua fidelidade é a garantia dessa promessa. Pelos que aguardam cura, que a noite seja espaço de restauração silenciosa, o toque invisível que produz milagres reais. Para os que esperam reconciliação, que o Espírito de Deus amoleça corações e abra caminhos que pareciam bloqueados. Esta oração antes de dormir afirma: nada do que entregamos com fé e gratidão retorna para nós sem ter sido multiplicado. Como a semente que cai na terra e morre para produzir fruto abundante, assim é cada ato de gratidão ofertado a ti. Adormecemos esta noite esperando o milagre, não com ansiedade, mas com expectativa tranquila e fé que não apaga. Obrigado, Senhor, por ouvires nossa oração vespertina e por agires em nosso favor enquanto descansamos em paz profunda. Pai, levantamos com gratidão os que cuidam da saúde de outros, os médicos, enfermeiros, técnicos e cuidadores noturnos, pelos que trabalham esta madrugada em hospitais, em UTIs, em prontos socorros, servindo em horas em que a maioria dorme. Tua presença seja companhia para cada profissional de saúde que enfrenta situações difíceis nestas horas escuras. Cobre suas mentes com clareza de raciocínio, suas mãos com precisão, seus corações com compaixão que não se esgota. Agradecemos por cada vida salva, através desses instrumentos, teus que escolheram dedicar-se ao cuidado dos semelhantes. Para os que chegam ao fim do plantão exaustos, que o descanso desta noite traga recuperação real e renovação de forças. Esta oração vespertina alcança cada corredor de hospital, cada sala de cuidados, cada ambiente de serviço ao próximo. Para os pacientes internados que não podem dormir no próprio lar, que sintam a companhia do Espírito Santo ao lado. Cada diagnóstico difícil tem a tua graça suavizando a comunicação, o recebimento, o processo de aceitação e luta. Agradecemos porque és o Deus que cura, que restaura, que age além da medicina, completando onde ela chega ao seu limite. Esta noite, milagres acontecem em quartos de hospital, em leitos de cuidados, em corações que precisam de tua mão. Senhor, esta oração antes de dormir abrange os que lidam com vícios e dependências, travando batalhas que não são vistas. Para os que lutam contra o álcool, as drogas, os comportamentos compulsivos que aprisionam e destroem por dentro e fora. Esta noite seja o início de uma nova história para quem ainda não encontrou força suficiente para romper as correntes. Agradecemos por cada dia de sobriedade conquistado, por cada passo de liberdade dado com esforço e determinação real. Para os familiares que vivem ao lado dessas batalhas, que recebam sabedoria, paciência e forças para continuar amando. O amor incondicional de Deus chegue a cada coração preso, comunicando que há saída, há graça, há recomeço possível.
Esta oração vespertina declara que nenhuma corrente é forte demais para o poder do Senhor que liberta os que clamam a Ele. Para os que recaíram hoje e se sentem derrotados, que esta noite não seja de condenação, mas de nova misericórdia fresca. O Espírito Santo fortalece a vontade onde ela parece fraca, e a comunidade acolhe sem julgamento os que tanto lutam. Agradecemos porque tu não desistes de ninguém, e o amor que buscas cada ovelha perdida nunca se cansa de procurar. Acordem amanhã com coragem renovada para mais um dia de liberdade, sustentados pela graça que não tem fim nem limite. Pai, agradecemos por cada momento de silêncio desta semana, pelos espaços de descanso que conseguimos encontrar a tempo, pela pausa que fizemos antes de responder com raiva, pela resposta que não demos e que evitou uma palavra destrutiva, por cada vez que escolhemos orar em vez de reagir, confiar em vez de temer, agradecer em vez de reclamar com amargura. Esta oração vespertina celebra as escolhas invisíveis que constroem caráter, que moldam a alma, que honram o teu nome. Para os que sentiram que falharam em seus propósitos hoje, que a graça desta noite cubra e o amanhã traga nova chance. Agradecemos pelos sinais de amadurecimento que percebemos em nós mesmos, as vitórias internas que só Deus e nós sabemos, pela paciência que cresceu, pelo perdão que fluiu mais facilmente, pela empatia que se ampliou com a experiência vivida. Entregar suas preocupações a Deus inclui também entregar os processos de crescimento, confiando no ritmo do Espírito Santo. Esta noite de descanso seja também noite de consolidação, de integração de tudo que vivemos e aprendemos até agora. Para os que sentiram que não cresceram o suficiente, que saibam, o Senhor que começou a obra boa a completará com fidelidade. Descansemos, pois o jardineiro não abandona a planta. Ele rega, poda, sustenta e aguarda pacientemente o fruto no tempo. Senhor, somos gratos pelas finanças que gerenciamos, pela provisão que foi suficiente mesmo nos momentos mais apertados. Para os que fecharam o mês no vermelho, que esta oração vespertina traga esperança de dias mais prósperos e equilibrados. Pelos que deram generosamente mesmo em escassez, que recebam a promessa de multiplicação que tua palavra nos assegura. Pelos empreendedores que apostaram em seus sonhos e enfrentaram incertezas financeiras com coragem e fé ao mesmo tempo. Agradecemos por cada conta paga, por cada necessidade suprida, por cada milagre financeiro que aconteceu sem alarde. Esta oração antes de dormir entrega as finanças desta comunidade nas mãos do provedor, que não conhece escassez nem limite. A sabedoria para administrar os recursos cresça e o contentamento seja cultivado independentemente do saldo disponível. Para os que perderam empregos recentemente, que o descanso desta noite venha acompanhado de esperança de portas novas. Agradecemos porque o Senhor não promete luxo, mas promete provisão, e até hoje sua palavra tem sido cumprida fielmente. Adormeçamos sem ansiedade financeira, pois o Deus que veste os lírios do campo cuida também de cada filho seu amado. Acordemos amanhã com disposição para trabalhar, para poupar, para dar e para confiar no teu suprimento abundante. Senhor, estamos gratos porque tu sempre nos escutas. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em tua presença e colocamos nossa confiança completamente em ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários
e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.